Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sábado, 14 de junho de 2025, um sábado frio. Não está gelado igual ontem, mas estamos com 23 graus, deve subir aí mais um grauzinho a temperatura segundo os termômetros, né? É uma tarde ensolarada, a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 44%, deve chegar aos 35% ainda hoje. Mas é o outono brasileiro dando as suas caras aqui, avisando que já está indo embora, né? E que vem vindo por aí, anunciando que vem vindo por aí o inverno brasileiro. Daqui a pouco o inverno brasileiro aí dentro de uns 7, 8 dias aí, o inverno já estará fazendo os seus efeitos sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder dar alguns recadinhos. E o primeiro recado, esse recado a gente sempre, aliás, são 3 recadinhos, tá? E são avisos, conselhos. Para você limpar a sua casa para que não tenha nem mosquitos Aedes aegypti dentro de casa, nem escorpiões, tá? Os escorpiões, eles fazem e eles têm uma possibilidade, uma peculiaridade, eles gostam de lugar sujo, úmido, tá? Lugar onde tem aí escombro, resto de material de construção civil, tijolo, telha velha, madeira, aquelas latas velhas, aqueles negócios velhos, tudo que está amontoado, que está lá jogado, principalmente entulhos. Eles gostam disso daí, fazem a sua casa lá e ali eles fazem a sua proliferação, né? Aumentam a sua família a valer. Então, fica dentro da sua casa essa dificuldade, esse problema, quando eles aparecem, quando eles resolvem que com muito calor eles precisam sair dali, ou que diminui a comida, as baratas são poucas para tanto escorpião, eles saem andando pela sua casa. Aí o que acontece? Você é picado, e a picada desse escorpião é doída. Então, limpe a sua casa para que você não tenha escorpião. E também o mosquito Aedes aegypti, que ao contrário do escorpião, gosta de lugares, de recipientes com água limpa. Ele gosta de lugares limpos. Água limpa, água que está parada, água dentro de qualquer coisa que guarde um pouquinho de água limpa. Pode ser uma tampinha de garrafa. Aquelas tampinhas de garrafa PET, que é um pouquinho mais alta, ela guarda aquela água ali e ali torna-se um criadouro. É isso aí, um criadouro do mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, eu vou explicar para vocês porque hoje é sábado, né? O mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, quando hemorrágica, que é a sua pior forma, ela pode te matar. Então, dengue mata sim, ok? Então, faça o possível para você não ter nenhum criadouro desse mosquito Aedes aegypti, do rajadinho dentro da sua casa, para que você não tenha nem a dengue, nem a zika, nem a chikungunya. Ou, se não for ficar livre por completo, pelo menos você não vai estar vulnerável a eles e dentro da sua casa também causando problema para outras pessoas, beleza? Esses 2 dentro de casa. Exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é aconselhável. O conselho é que faça-se exercício até as 10 horas da manhã e após as 16 horas, ao ar livre. Agora, dentro da sua casa, numa academia, em qualquer lugar, você pode fazer exercício qualquer hora, tá? Mas na rua, andando sem camisa, entre 10 e 16, não. Beleza? Dados os recados, esses recados a gente sempre dá e você pode ser que às vezes fale, nossa, outra vez vai falar, mas é assim mesmo. Se a gente não falar, parece que aumenta em muito os desobedientes. Então precisa estar falando. Do muito falar aí, quem sabe alguém se salve dessa situação. Nós vamos falar hoje, não é a respeito de Davi ainda. De Davi nós estamos preparando, começa segunda-feira. Mas eu quero que você leia esse tema aqui, que eu acho que você vai ficar pensando assim, mas o que é isso? No passo do gado e dos meninos. Você sabe disso? Você já ouviu falar que na Bíblia Sagrada tem um texto que fala assim, que nós vamos aqui no passo do gado e dos meninos? Essa história se desenrolou quando Jacó estava voltando, tá? Jacó estava voltando para sua casa em Seir, na casa do seu pai, que era Isaac,
pai de Jacó e Esaú, Isaque. Depois de uma desavença, daqueles problemas que Jacó trapaceou, acabou pegando a primogenitura, Jacó ficou longe, fugiu com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú. Então, todo esse desenrolar aí, no capítulo 33, verso 14 de Gênesis, Moisés relatou o seguinte: ora, passe o meu Senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que eu chegue ao meu Senhor, que era o irmão dele, Esaú, lá, a hora que eu chegar lá em Seir, na casa do nosso pai, que é o nosso Isaque. Qual que é a situação? O que acontece normalmente é que nós estamos recebendo muitas situações de passar adiante algumas coisas, sabe? Atropelar algumas coisas. Apesar de Esaú estar com o espírito calmo, espírito tranquilo, não estar querendo retaliar contra Jacó e esteve recebendo bem, a Bíblia diz que ele recebeu muito bem. Nesse texto, esse texto reproduz a fala de Jacó ao seu irmão Esaú, de forma que muito educado, muito cortês, muito nobre, ele dispensa a atenção e o cuidado oferecido para ajudar na condução da sua caravana até chegarem na casa do seu pai Isaque. É isso aí. Mas não é a gentileza ou a finesse, né, de Jacó que atrai cada um de nós, ou me atrai nesse texto. Não é isso que me chama a atenção. Mas a postura dele diante de uma situação imposta, mas que dependia de discernimento, presta atenção, espiritual para lidar da forma eficiente. Jacó não aceitou andar nos passos de Esaú, mas escolheu andar nos passos do gado e nos passos dos meninos, das crianças. O que essa situação me chama a atenção, me proporciona uma situação de pensar em termos de aplicação na prática da nossa vida espiritual. Estamos diante de duas propostas aí. Esaú dizendo, vem, deixa eu te ajudar, eu vou te levar. E Jacó dizendo, olha, fica tranquilo, eu vou no passo do gado e das crianças, dos meninos. Nós estamos diante dessas duas propostas, e essas duas propostas nos mostram como andar. Uma seria assim, andar nos passos de Esaú, e a outra seria andar nos passos do rebanho e das crianças. Definindo em termos de preto e branco, se nós pudéssemos colocar aqui preto e branco, duas situações diferentes. Estamos lidando com um andar do mundo, do homem carnal, violento, briguento, do homem, aquele que vive querendo arrumar encrenca, e a companhia de mercenários que também faziam o papel de boiadeiros, como condutores do rebanho, como aqueles que iriam tentar ajudar, e quem sabe no momento de dificuldade eles acabariam forçando com que esse gado eram matrizes, eram vacas leiteiras e que estavam muitas vezes até mojando, estavam grávidas. Então eles fariam um tipo de trabalho diferente, adaptados, porque não era o padrão deles. Eles iriam querer chegar logo, porque eles eram guerreiros. Não é da natureza deles, pois eles eram briguentos, eles eram guerreiros, apresentados toda hora apressados, aqueles que viviam estressados, e lhes apresentavam uma situação que simplesmente estariam dispostos a abandonar a qualquer momento. Porque eles poderiam falar, não vou andar devagar aqui não. Ou então matar esses animais para poder ficar livre desse negócio de ter que andar devagar.
Qual que é a situação? Eles não tinham nada a perder, nem tempo. Porque isso, para poder chegar lá descansado, tranquilo, quando desse algum problema, com certeza Jacó iria parar. As crianças estão cansadas, vamos parar, fazemos uma pausa, amanhã nós continuamos. O gado está cansado, vamos parar, arrumar um lugar para poder dar água e descanso para eles. Depois nós seguimos. Onde tiver um pasto, tiver água e tiver um lugar para descansar, a gente para, amanhã nós continuamos. Para os guerreiros de Esaú, não ia dar certo isso não. Eles não iriam conseguir ficar parados, eles eram homens briguentos, aqueles que gostavam de guerrear, de estar na frente, fazendo alguma coisa, e não ia dar certo. Não é assim com a gente também, muitas vezes? Na situação que a gente está vivendo, às vezes acontece, né? Às vezes acontece da gente achar que no passo do outro vai ser melhor. E estamos sempre sendo tentados a fazer do jeito do outro, né? Mas Jacó foi inteligente o suficiente, sábio o suficiente para dizer, não, vai você, passe à frente, vai você na sua força aí, segue você na sua toada, que nós vamos logo atrás. Eu vou aqui atrás, no passo do gado e no passo das crianças, dos meninos, daqueles que não têm muito condições. Nós vamos chegar em Seir, fica tranquilo, já a gente chega lá e vamos nos encontrar, tá bom? Então, essa era a situação. No outro lado estava essa situação de Jacó, né? O gado, o andar do gado, já havia avisado que era gado de leite, mães e filhotes, né? E aí você fala assim, que eles eram muito tenros, as crianças andavam devagar, exigiam cuidado e atenção, e se precisasse, eles precisavam parar. A situação é bem essa. Muitas vezes nós precisamos entender que precisamos parar e descansar, porque senão nós colocamos toda a situação em risco, toda a situação em descompasso com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele não quer que nós façamos aliança com pessoas, ou com situações, ou até mesmo com instituições que vão fazer com que a gente acelere. Mas esse acelerar pode ser que vai causar problemas para muitas outras pessoas. Se Jacó tivesse aceitado o convite de Esaú para poder deixá-lo conduzir aquele povo, ir até o gado, as crianças, tudo, até Seir, na casa do seu pai, muito provavelmente haveria dado problemas ali no meio do caminho, poderia dar problema com os pastores de Jacó, com os guerreiros de Esaú, poderia dar problemas para aquelas crianças, para aquele gado que era leiteiro e que tinha muitos bezerrinhos novos, tenros demais, e que poderiam causar problemas para todos eles. É isso. Tem horas que nós precisamos responder com sabedoria, para que não deixemos esses para trás, o que são mais fraquinhos, aqueles que são mais dependentes, para que a gente não deixe eles para trás. A gente vai precisar tomar algumas decisões e dizer, não, podem ir, vão vocês do jeito e da forma que vocês quiserem. É isso. Sou reservado um tempo para pedir aqui ajuda e receber ajuda quando preciso, né? Quando a gente precisa de ajuda, nós precisamos falar. No exercício da mordomia, presta atenção, a gente serve a um Deus que é rico. Toda hora nosso Pai é o Pai que está nos céus. Ele é dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata, dono de tudo, e é responsável por suas ordens, e assim eu sei que a obra de Deus precisa ser feita de maneira que Deus aprove. Não é se arrebentando, não é dando muito mais do que aquilo que você pode ou do que aquilo que você pensa.
Porque Deus sabe muito bem as suas limitações e Ele conhece. E você precisa necessariamente dizer isso. Quando necessário, eu preciso parar para poder descansar. Porque comigo estão crianças pequenas que não têm estrutura para aguentar o tranco ou aguentar o avanço nesta velocidade. O nosso gado, ele é muito tenro e ele precisa de cuidado, de carinho, no tempo certo, no momento certo. E nós vamos continuando no passo do gado. Tem um texto em Filipenses no capítulo 4, versículo 19, que a gente cita muito, né? Paulo, quando estava escrevendo aos Filipenses, ao povo de Filipe, ele estava dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Então, que esta tarde de sábado, e hoje eu vou fazer diferente, eu não vou orar pela minha relação. Eu vou orar para que você e eu possamos entender. E você que está deitado aí num leito de hospital, você que está num asilo, numa casa de repouso, numa creche de idoso, você que está aí descansando do estudo, né? Da labuta escolar, que você possa ter um sábado abençoado, tá? Que a bênção do Senhor possa repousar sobre a sua vida. Então, eu quero só deixar uma bênção sobre a sua vida. E a nossa oração hoje é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos e nos guardado em todo o tempo, suprindo generosamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por cuidar de nós de forma tão amorosa e fazer com que os sintomas de todas aquelas situações de dificuldades, de problemas, que todos esses possam ser colocados de lado e que nos sintamos amparados, protegidos em todas as nossas jornadas. Nós queremos continuar andando contigo. Nesse sábado nós queremos declarar que nós precisamos andar com o Senhor, andando no Espírito, andando em fé, andando e respeitando o modo de andar de todos aqueles que estão andando conosco, mas rejeitando com todas as nossas forças o jeito de andar do mundo. Obrigado por que o Senhor tem feito pela vida de cada um de nós. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus nós te pedimos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas. Que nós possamos ser, a cada dia, desta semana que vai se iniciar amanhã, melhores do que fomos nessa que está se encerrando hoje. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, uma feliz tarde de sábado para todos vocês, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida neste final de semana e que amanhã nós possamos nos encontrar e agradecer novamente ao Senhor por mais uma semana que estaremos recebendo e pela semana que se encerra hoje, nesse sábado, 14 de junho de 2025, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus.